Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já percebeu como vivemos cansados, mesmo quando não estamos fazendo nada? Dormimos, mas não descansamos. Trabalhamos sem parar, mas no fundo, parece que nunca é suficiente. Quantas vezes você já sorriu por fora, mas estava esgotado por dentro? Quantas vezes forçou a si mesmo a continuar, mesmo quando a alma só pedia um respiro? O mundo nos ensinou que descansar é perder tempo, que parar é fracassar. Mas essa é uma mentira que rouba a sua paz. A verdade é que descansar não é preguiça, é fé. É acreditar que Deus continua no controle, mesmo quando você decide parar. Hoje, você vai entender que não foi criado para viver em exaustão, e que o descanso não é fraqueza, mas uma linguagem do céu, que cura a alma e fortalece o espírito. A neurociência do repouso. O cérebro humano não foi projetado para funcionar em ritmo acelerado o tempo todo. Ele precisa de ciclos de descanso para organizar memórias, processar experiências, regular emoções e restaurar energias. Quando você não descansa, o corpo inteiro paga o preço. O sistema nervoso entra em estado de alerta contínuo. O organismo libera excesso de cortisol, o hormônio do estresse. A clareza mental começa a desaparecer. O coração se torna pesado e a alma grita em silêncio, pedindo socorro. A ciência chama isso de sobrecarga cognitiva. É como se o cérebro, sem pausas, ficasse preso em um labirinto de preocupações e responsabilidades. Ele entra em modo de sobrevivência, focado apenas em resistir. E nesse estado, a criatividade se apaga, a alegria se perde e até a fé parece distante. Descansar, neurologicamente falando, é tão vital quanto trabalhar. Sem descanso, sua mente não se renova, seu corpo não se fortalece e sua alma não encontra paz. Mas o descanso verdadeiro não é apenas físico, ele também é emocional e espiritual. É permitir-se pausar sem culpa. É dizer para si mesmo: eu não sou uma máquina, eu sou o templo, eu mereço respirar. Descansar é confiar que o mundo não desaba, porque você parou por um instante. É crer que até no silêncio, Deus continua trabalhando por você. O descanso é um mandamento. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 10, está escrito: mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia, ninguém fará trabalho algum. Esse mandamento não foi dado por acaso. Não é uma sugestão opcional, mas uma ordem divina. O descanso é tão sagrado quanto a oração, porque revela confiança. Até o Criador do universo descansou no sétimo dia, e não porque estivesse cansado, mas porque queria deixar um exemplo eterno. Ele separou o sétimo dia como símbolo de plenitude, de conclusão, de celebração. Deus estava nos mostrando que a vida não se sustenta apenas no fazer, mas também no ser. Se até Deus, que nunca se fatiga, parou, quem somos nós para acreditar que conseguimos viver em ritmo acelerado o tempo todo, sem consequências? Ignorar o descanso é desafiar a ordem natural da vida, que o próprio Criador estabeleceu. O sábado não era apenas sobre um dia no calendário, era sobre um princípio espiritual que atravessa o tempo. Confiança, entrega e reconexão com Deus. Descansar não é inatividade, é fé em ação. É reconhecer que o mundo não depende das nossas mãos, mas das mãos daquele que sustenta todas as coisas. Quando você descansa, está declarando: eu confio que Deus continua agindo, mesmo quando eu paro. Descansar é reconhecer que Ele é a fonte da sua força, da sua provisão e da sua vida, e que sem Ele, até o esforço mais intenso se torna vazio. A cultura da exaustão. Vivemos numa geração
que idolatra a produtividade. Ser ocupado virou status. Estar sempre correndo virou sinônimo de importância. E a pressa foi confundida com o sucesso. Mas de que adianta conquistar o mundo e perder a si mesmo no processo? Quantos trabalham incansavelmente para ganhar tudo, mas perdem a paz, a saúde e até os relacionamentos mais importantes? Quantos acumulam conquistas externas, mas guardam dentro de si um coração vazio, fragmentado e cansado? Há pessoas que sorriem no ambiente de trabalho, mas choram em silêncio quando estão sozinhas. Gente que bate metas, mas perde noites de sono, que enche a agenda, mas esvazia a alma. A verdade é que você não é máquina. Você não nasceu para operar sem limites, sem pausa, sem cuidado. Você é templo, e templos não se consomem até ruir. Eles são preservados, cuidados, protegidos. O Espírito Santo habita em você. E o descanso não é luxo, não é vaidade, não é preguiça. O descanso é parte da manutenção desse templo que você é. Assim como uma casa precisa de limpeza, reparos e cuidado, sua mente, seu corpo e sua alma também precisam de tempo para respirar, se reorganizar e se reconectar com Deus. O descanso é a forma que o céu nos deu para lembrar: você não é definido pelo que produz, mas por quem você é. Você não é apenas uma soma de tarefas. Você é filho amado. Jesus descansava. Em Marcos, capítulo 6, versículo 31, está escrito: Então Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esse convite de Jesus carrega uma lição poderosa. Ele curava multidões, pregava ao povo, multiplicava pães, andava sobre as águas, mas também se retirava. Ele sabia a hora de parar. Até o Filho de Deus fazia pausas, não porque fosse limitado, mas porque entendia que o corpo e a alma precisam de equilíbrio. Jesus nos mostrou, com o próprio exemplo, que o descanso não é luxo, é necessidade. Ele sabia que servir sem descansar esgota. O coração perde a chama, a visão se embaralha e o foco se perde no meio da correria. Quantas vezes você já se sentiu assim, servindo a todos, mas se sentindo vazio por dentro, trabalhando sem parar, mas percebendo que sua fé e sua alegria iam se apagando aos poucos? Jesus nos ensina que o descanso é parte do chamado. Ele não enfraquece a missão. Ao contrário, é o que sustenta a missão, porque a pausa restaura, o silêncio reacende a fé, o descanso fortalece o propósito. Se até Jesus precisou parar, porque você insiste em viver como se fosse forte o suficiente para não precisar. Ele não nos chama apenas para trabalhar no reino, mas também para repousar nele. Descanso é confiança em ação. Muitos não conseguem descansar porque carregam medo. Medo de perder oportunidades. Medo de atrasar. Medo de não dar conta. O coração vive em estado de alerta, como se tudo dependesse apenas das próprias mãos. Mas descansar é um ato de rendição. É entregar a Deus o controle. É declarar: Senhor, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora eu entrego o resto nas tuas mãos. Esse é o tipo de confiança que liberta da ansiedade e cura a alma da exaustão. O Salmo capítulo 127, versículo 2, nos lembra: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que se granjeou com labuta, porque, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Essa é a prova mais clara de que o descanso é espiritual. Mesmo quando você fecha os olhos, Deus não dorme. Mesmo quando você se deita, Ele continua cuidando. O céu não entra em pausa quando você decide parar. Ao contrário, é no seu silêncio que a providência de Deus se manifesta com mais clareza. Descansar é confiança em ação. É crer que o invisível continua agindo, mesmo quando você não está produzindo. É acreditar que a colheita não depende apenas do esforço humano, mas da chuva, do sol e do tempo que vem de Deus. Quando você descansa, não está perdendo tempo. Está dizendo ao céu:
Eu confio mais na tua mão do que na minha força. E é nesse lugar de rendição que a alma encontra paz. O coração encontra cura. E o corpo encontra renovação. Você não precisa se esgotar para ser digno. Não precisa correr para provar valor. Não precisa se destruir para ser visto. O amor de Deus não depende da sua performance. Ele não te ama pelo que você faz. Ele te ama por quem você é. Filho amado, templo vivo do Espírito Santo, alma preciosa, guardada na eternidade. O céu não mede o valor de uma vida pelo número de tarefas realizadas, mas pela entrega de um coração que confia. E esse coração só aprende a confiar de verdade quando descansa. Porque o céu fala em pausas. O céu fala em silêncios. O céu fala em descanso. E talvez você nunca tenha parado para perceber, mas as maiores revelações de Deus na Bíblia vieram no silêncio. Moisés recebeu a lei no monte em solitude. Elias ouviu a voz suave de Deus não no vento, nem no fogo, mas na calma de um sussurro. Jesus se retirava para orar em lugares desertos, e ali se fortalecia para continuar sua missão. Descansar não é fraqueza, é sabedoria espiritual, é fé em ação, é render-se ao cuidado de um Deus que nunca dorme, que nunca para, que nunca deixa de sustentar todas as coisas. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários como um ato profético. Hoje eu descanso, porque confio em Deus. Inscreva-se no Guardião da Consciência. Ative o sininho. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar que descansar também é espiritual, que pausar é sagrado, que respirar é parte da oração. E nunca se esqueça, você merece descansar. Você merece se recompor. Você merece florescer de novo. Porque a vida não é sobre acelerar até o limite. A vida é sobre caminhar no compasso da graça. E é nesse compasso que a sua alma volta a respirar. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.